Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Farias do Mesmo Saco, filmes e séries. Hoje para falar sobre a nova animação Alita, Anjo de Combate, que é uma adaptação de um mangá de ficção científica que foi criado lá em 1990, chamado Gunmu, e é também conhecido como Battle Angel Alita. Esse filme é dirigido pelo Robert Rodrigues, que é o diretor e roteirista de filmes como Sin City, Um Drink no Inferno, Machete, entre muitos outros. Inicialmente, foi o diretor James Cameron que dirigiu filmes como O Exterminador do Futuro, Titanic e Avatar, que foi o responsável pelo projeto. Desde 95 ele queria criar essa adaptação, mas como ele faria em breve o Titanic, que veio aí em 98, né, alguns anos depois dele conceber, dele já ter essas primeiras ideias para o filme, e como também a tecnologia da época não estava a par com o que ele tinha em mente para o projeto, já que a história se passa em um universo futurista, ele acabou postecipando esse filme. Houve então aí a ideia do Robert Rodrigues fazer a direção e não é à toa, já que assim como James Cameron, o Robert Rodrigues é muito ligado em tecnologia, em filmar usando computação gráfica. Aliás, o James Cameron é um diretor que ele é um cara muito inovador nessa área da computação gráfica no cinema. Ele tem uma pegada meio parecida com George Lucas. São pessoas que não apenas gostam de tecnologia, mas ajudam a indústria do cinema a melhorar a tecnologia já existente. Então, eles acabam ampliando os conhecimentos da indústria do que já é utilizado, eles acabam criando coisas, melhorando o que já existe, eles contribuem muito para o cinema. E é engraçado porque a própria NASA consegue utilizar coisas que foram criadas no cinema anteriormente, para depois eles, por exemplo, conseguirem simular coisas no espaço, esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Até porque Hollywood tem muito dinheiro, né? Esses diretores acabam tendo muito dinheiro por serem muito influentes. E o Robert Rodrigues foi uma escolha perfeita para dirigir o filme. Ele também é um cara muito chegado em tecnologia. Como citado, né, um dos filmes dele foi o Sin City. E uma história interessante é que o Robert Rodrigues é muito amigo do Quentin Tarantino. Então, quando ele dirigiu Sin City, ele chamou o Quentin Tarantino para fazer uma direção convidada, né? O Quentin Tarantino dirigiu uma das cenas do Sin City. E foi um convite do Robert Rodrigues, já sabendo que o Quentin Tarantino é o oposto do Robert Rodrigues. A gente sabe pelos filmes do Quentin Tarantino que ele não usa computação gráfica. São filmes focados em diálogo, em enquadramentos, e é realmente muito diferente dos filmes do Robert Rodrigues. O Quentin Tarantino dirigiu uma das cenas. Após dirigir, ele até confessou que realmente ele gostou do processo, já que ele era muito averso a gravar com computação gráfica, mas ainda assim ele falou, não, continua não sendo o que eu gosto. Mas foi uma experiência interessante para ele. Outra coisa muito interessante desse filme é que o Robert Rodrigues, ele é muito envolvido nos filmes que ele faz. Todos os filmes que tem a produção Robert Rodrigues, ele além de ser produtor, ele é o diretor, ele edita, ele roteiriza os filmes dele, ele faz até a produção de design e compõe músicas para o filme. O que é muito atípico na indústria do cinema, né? Já que envolve tanta coisa que tem que ser uma pessoa para cada coisa. Inclusive, direção de fotografia, operador de câmera, ele faz tudo. Só que essa é uma mega produção hollywoodiana. O Robert Rodrigues geralmente tem baixos orçamentos, não baixos orçamentos a ponto de ser um filme independente, mas comparado a mega produções de Hollywood, são produções pequenas. Com um orçamento bem menor. Só que esse é um filme típico hollywoodiano, com cenários gigantescos, então ele não conseguiu fazer tudo o que ele sempre faz. Ele assumiu o posto de diretor e ele teve uma equipe de primeira, com certeza, para fazer as outras funções no filme. É a primeira vez que ele assume só a direção em muitos anos.
E o elenco conta com nomes de peso. O Christoph Waltz, que foi indicado pelo amigo em comum Quentin Tarantino. O Tarantino tinha dirigido Christoph Waltz em 2 atuações que renderam o Oscar. Uma foi em Bastardos Inglórios, que ele era o vilão. Foi até um filme onde ele ganhou nome em Hollywood, né? Todo mundo gostou da atuação dele, não é à toa. Ele mandou muito bem. E Django Livre, onde ele foi, na verdade, um quase mentor do Jamie Foxx lá, do personagem no Django Livre. E também ganhou a estatueta do Oscar. Além dele tem a Jennifer Connelly, que hoje em dia já não é tão grande em Hollywood, mas ainda assim ela faz filmes há muito tempo. Ela começou, um dos primeiros filmes dela, o Requiem por um Sonho, que foi uma atuação fantástica mesmo, não só dela, como outras pessoas, e Uma Mente Brilhante. Então a gente vê que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ela estava ainda bastante grande, é uma ótima atriz. Ela fez um dos filmes, ela fez o primeiro filme do Hulk, aquele dirigido pelo Ang Lee, que não foi muito bem recebido. E como um dos vilões é o Mahershala Ali, que é um cara que agora tá muito grande em Hollywood. Ele tá em todas as produções. Para você ter ideia, ele tá na nova temporada de True Detective, que é a volta do True Detective, né? Ele é o protagonista da série. Ele acabou de fazer o Green Book, que é um filme que tá no Oscar. Ele fez Moonlight, onde ele ganhou o Oscar com pouquíssimo tempo de aparição no filme. E ele começou com o House of Cards, né? Na verdade, ele já tinha começado, ele já tinha feito o Benjamin Button, ele fez Luke Cage. Então, assim, ele foi trabalhando a carreira dele em Hollywood e agora, principalmente depois do Oscar com Moonlight, que é geralmente o que traz nome para as pessoas, ele tá em todo tipo de produção e também não é à toa, porque ele é muito bom. E por hoje é só, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você já assistiu ou vai assistir o filme, deixa o seu comentário, fala o que você achou. Nós estamos muito interessados nas suas opiniões. E nós nos vemos no próximo Farias no Mesmo Saco. Um abraço!